Mas do nada caiu. Mas já estamos de volta, glória a Deus. Uhul! Xaracatá. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Cássia de Brasília, glória a Deus. Quem puder vai colocando de onde você é, só para a gente ter uma noção. Amém. A Ana de Jesus, conheci a Ana nos anos 90, ali em Juazeiro do Norte, né, Aninha de Jesus? Ela e uma gangue abençoada, muito queridos. Fazíamos evangelismo na Romaria do Padre Cícero. Muita gente linda naquele lugar, meu Deus. Muito bonito, muito fera. Yas de Curitiba. Aleluia. Povo querido. Rebeca de Brasília. A Célia de Campinas. A Naia Santa de Brasília. É isso mesmo, pessoal queridaço. Pedro de Pouso Alegre, Minas. Imagina, pousar é bom, e pousar num lugar alegre, melhor ainda, né? Deixa o pessoal entrando aqui, o Giro já está aqui na área. Não sei se ele já colocou ali. Cadê? Como é que eu chamo o Giro de Jesus agora? Solicita aqui, Giro, que eu tô meio... Ah, tá aqui. Deixa eu... Cadê? Pronto, tá aqui o Giliard Ferraz de Jesus. Esse é um agitador, viu, gente? Vocês vão E aí, ouvir aqui as histórias desse homem. Um agitador do céu. Conhecido no céu e temido no inferno. Deixa a galera entrando, Gili. Que manhã gostosa aqui em Curitiba, né? Pois é, já comecei meu dia às 5h30 da manhã no friozinho de Curitiba. Olha aí, ó. Foi fazer uma corrida, caminhada hoje também? Fui fazer a corridinha, depois da corrida caiu a chuva, né? Deu tempo. Muito legal. Hoje é um dia muito precioso para nós também. É gostoso quando chove, né? Aí chove, faz aquele friozinho, para dizer que nós estamos no inverno de verdade, né? Porque esse inverno de Curitiba agora tá meio fake, uai. Mas eu já fiz uma chamada hoje para o Mato Grosso, o pessoal de camiseta lá. Ah, essa diversidade gostosa. O inverno do Mato nós... Grosso. É? O inverno de Cuiabá. Hoje é um dia gostoso também, que é o dia da formatura da nossa princesa. Eita! Hoje, oficialmente, teremos um advogado em casa. Eita, muito perigoso, legal. hein? Ó, isso é bom, rapaz. Isso é bom demais. Agora você já pode chamar os seus advogados. Com essa pandemia não vai ter tudo aquilo que a gente gostaria de uma formatura, né? Mas é adequar o contexto e vamos fazer um agito aqui em casa. Mas eles vão fazer alguma coisa presencial, não? Não, vai ser só no Zoom e vai aparecer a foto ali por 2 ou 3 segundos e só. Fazer o vai quê? Lá fazer faz parte do pacote. Mas o bom é que ela conquistou, chegou, é uma vitória muito grande, eu testemunhar isso, né? Perseverança, caminhada, muito legal. Mas, Giro de Jesus, o tema da nossa live de hoje é fazer a diferença onde nós estamos. E posso testemunhar que vejo isso na sua vida direto. Mas fala um pouquinho de quem é o Giro de Jesus e o que está queimando no seu coração, o que está ardendo aí. Você é um agitador, né? Vamos falar de alguns cursos, escolas e desafios. Mas fala o que está queimando o coração. Para quem não conhece, o Giro também está em tudo quanto é canto aí, tá?
era missões de fronteira, interseção global. Aí, cadê o Gil? Ele está lá no... Não é Afeganistão, não. Como é que chama? Lá no Tailândia, está lá na Austrália. Quando podia viajar, né, Gil? Diz a lenda. Diz a lenda. Eu era o diretor do Gile, viu? Eu era o diretor do ministério, que coordenava todo o Brasil. Agora o Gile que é o diretor. Essa É muito diversidade, legal. essas mudanças são interessantes. Mas para a galera que está aí, bom dia, né? Galera que entrou aí, está entrando no Brasil. Tem gente que está do Japão entrando ainda. Né? A gente acordou e eles estão indo dormir. Mas eu sou casado com a Lu, né? Já há 14 anos, pai do João Pedro, da Letícia. E a gente está rodando aí há 19 anos em missões. Quando você estava na metade da sua caminhada, eu estava entrando. Eu estava começando. Mas tem sido um privilégio a gente poder rodar o Brasil e o mundo. O Cícero entrou aí também, tá junto, tá entrando várias pessoas aí. E tem sido um privilégio a gente poder rodar o Brasil e o mundo, compartilhar sobre Jesus, né? O que motiva e move o nosso coração é esse amor a Jesus, né? Porque o amor a Jesus faz com que a gente possa compartilhar sobre ele com as pessoas, né? E na realidade não é uma obrigação, não é uma porque é o meu trabalho, mas na realidade é por consequência da relação que eu tenho com Jesus, né? Hoje pela manhã eu fui com a Lu, né, com a minha esposa lá no prédio para a gente poder ver algumas coisas e a gente estava conversando com o porteiro, algumas coisas corriqueiras dali que a gente precisava pegar uma correspondência lá do apartamento antigo e das coisas e tudo. E aí a gente conheceu ele e eu perguntei, falei para ele quanto que Jesus amava ele, sobre um pouco do coração dele, aquilo que o Espírito Santo vai trazendo. E a gente perguntou para ele, mas e aí, o que você já caminhou com Jesus, né? Ele já. Eu falei, agora tô. Como que você tá? Você tá firme? Daí ele ficou meio mudo assim. Eu falei, mais ou menos, né? Ele mais ou menos. Eu falei, então, não tem mais ou menos. Vai pro céu, mais ou menos. Porque ou você tá ou você não tá. E mais ou menos não existe, né? Não. Mais ou menos é você não está. E aí ele ficou naquela, e aí a gente falando, a gente pôde compartilhar um pouco do amor de Jesus, e a Lu compartilhou com ele também. E o resultado, ele entregou a vida dele para Jesus. A gente foi lá só para ver algumas coisas, a gente não foi fazer um evangelismo, a gente não foi numa ação ministerial, não estava planejado nada disso, mas a gente estava ali no caminho, e no caminho tem pessoas que Jesus ama, e se Jesus ama, eu amo também. Esse é o caminho. Então, isso que tem me impactado muito, né? Na realidade, Deus ele tem gerado algumas coisas e tem uma palavra que ela não sai da minha cabeça esse ano que eu tava tendo, foi antes do Descent, eles estavam com a sala de oração lá, né, com o Descent House of Prayer, e a gente foi lá para ter uma reunião, aí eu cheguei muito cedo, 6 horas da manhã, a reunião era tipo, sei lá, 11 horas, meio-dia, eu falei, vamos fazer o quê? Vamos passar de oração. E a gente foi. E aí Deus deu uma palavra, né? A primeira palavra que ele me deu foi Kadosh. E aí só Kadosh. Eu fiquei pensando, né, Kadosh, né, santo, santidade e tal. E aí você tenta pensar, né, o que Deus quer falar com isso, né? Mas só veio essa palavra, Kadosh. E aí eu lembro que no segundo período da intercessão, segundo turno de oração, o cara que estava liderando, ele falou assim, gente, vamos fazer assim, cada um aí busca uma palavra de Deus para a gente poder declarar sobre esse tempo, sobre aquilo que vai acontecer nos estádios e tal. E aí eu fui começar a procurar, né? Eu fui começar a procurar o Kadosh na Bíblia, e você tem várias referências sobre o santo, sobre a santidade de Deus, mas o texto que Deus me levou foi sobre Isaías 6, né? Que fala lá, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, então é o Kadosh, 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 né? E aí o que Deus me fez refletir foi que Isaías teve um encontro com a santidade de Deus. E ele foi tocado lá com a brasa nos seus lábios. E assim, ele foi purificado naquele tempo.
E aí, depois desse tempo, desse toque da santidade de Deus, desse encontro com a santidade de Deus, o Senhor perguntou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí, Isaías, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu fiquei pensando, cara, o Kadosh de Deus, o encontro com o Kadosh, com a santidade, ele resulta em algo. Ele resultou naquela proclamação. E aí eu comecei a pensar sobre alguns caras na Bíblia. Moisés. Moisés chega lá na sarça ardente, e aí Deus fala com ele: cara, tira a sandália do seu pé, porque é terra santa. Aí eu, Kadosh. Kadosh de Deus. E aí Deus falou: cara, agora você vai lá para o Egito, vai libertar o povo. E aí ele começou a dar uma gaguejada, né? Ele começou: não, mas veja bem, eu não falo bem, tal. Deus não se importou com isso. Falou: não, Arão vai com você e acabou, você vai. Ele foi expulso, né? Tipo assim, ele foi lançado. Você vai, meu amigo, você não tem para onde fugir. E aí eu fico pensando na palavra que tem lá dos trabalhadores, né? Do Mateus 9:38, da gente pedir que Deus ele vai fazer o equibalo, né? Ele expulsa. Então, toda vez que a gente tem o encontro com a santidade de Deus, isso vai resultar na proclamação, porque nós vamos falar daquilo que a gente está cheio. Então, para mim, isso tem ficado muito forte sobre quanto mais eu me relaciono com o Senhor, menos eu consigo ficar sem falar dele. Exatamente. Dois pontos interessantes aqui, Geli, que eu gosto muito de falar isso para as pessoas, né? Tem uns que vêm e falam assim: olha, o evento foi tremendo, Deus visitou, fiquei arrepiado, foi um quebrantamento, mas um mover de Deus. Legal, e depois disso, o que aconteceu? Ah, estou na maior empolgação para o próximo evento. Eu falei: Deus te visitou? Visitou. Se foi cheio? Foi não, cara. Não, foi não. Você foi cheio de religião, de religiosidade, porque quem é cheio de Deus, cara, vai ter o coração dele. Quem sente o coração dele vai alinhar a sua agenda com o coração de Deus. Vai estar apaixonado, vai sentir, vai perceber e se torna um agente de transformação de uma forma natural. É impossível andar com Deus e viver para si. Moisés, quando ele diz, não, né, manda ele fala: eu sou pesado de língua, né, eu não sou eloquente. Mas o que era mais ser mané, né? Porque quando Deus mandou, não conhecia ele, não sabia as debilidades dele, né? Sim. Assim, muita gente fala: não, mas eu não posso. Ah, é verdade, Deus se enganou, Deus não é Deus, não. Então ele sabe o que você tem e o que você não tem. Não conhece suas debilidades. Está te mandando porque ele viajou na maionese. Não sabe, você tem que dizer para ele quem você é. E quando você entra no cadastro de Deus, você não, tudo isso cai por terra, né? Porque a glória e a presença é muito maior do que qualquer outro argumento. Muito fera. E o que me chama a atenção também é porque, por exemplo, a situação de Moisés ali, Deus falou numa situação do dia a dia. Então, muitas vezes nós pensamos que nós temos que ir a lugares específicos e na realidade, a nossa relação com ele é diária. Então, a sarça, ela pegar fogo era uma coisa natural. O que não era natural ela era não ser consumida. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que eles só podem fazer se eles se deslocarem geograficamente. Mas o que fazer agora que você não pode se deslocar geograficamente? Você não faz? Você, tipo assim, eu fico escondido, vou me esconder. Dançou? Não, É uma coisa que eu acho muito divertido e é lindo, né, esse tempo que Deus está nos dando de oportunidade, porque não creio que Deus mandou vir nenhum, né, mas usa o que está aí na mão. Sim. Mas é uma forma da igreja se reinventar ou questionar a si mesmo, tanto nós líderes, o que estamos ensinando ao povo, como o próprio povo em que eles estão acreditando. Porque se precisamos de uma igreja para um espaço físico, não a igreja do Senhor Jesus, nós vamos fazer parte do corpo. Mas se precisamos de um espaço físico para cultuar a Deus ou ir a um lugar, então não entendemos ainda a nossa identidade, não sabemos quem somos. Então, aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana não tem sentido. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não em um monte, ou esse ou aquele, ou um lugar geográfico, né? A gente está dando um treinamento para uma rapaziada e eu gostei muito da senhora, a gente incentivando o pessoal a palavra de conhecimento, que ontem nós conversamos sobre isso, hoje é evangelismo, né? E ela
não nessa semana, na semana passada, e ela deu testemunho. Ela estava orando, tem o dever de casa, né? E ela orando lá e tal, o que eu vou fazer? E de repente, assim, do nada, veio um número de telefone na cabeça dela. Aí ela falou, bom, se veio um número de telefone, vou usar, né? Aí pegou o telefone e ligou. Aí quando ligou, uma senhora atendeu. Aquela mulher, ela era uma viúva, há 3 meses ela tinha perdido o marido. E ela estava, claro, vendo aquele processo de viuvez. E quando ela soube que ela estava orando, pedindo a Deus para falar com alguém, e Deus deu o número de telefone dela para aquela senhora, que ela ficou impactada de ver o cuidado de Deus por ela, o amor de Deus por ela. Então, ela estava em casa, não podia ir para lugar nenhum, mas ela conseguiu, né, ir através da direção de Deus. Então, essa coisa gostosa de transpor paredes, né? O ouvir a voz de Deus. Tão simples, né? Sim, e muitas vezes nós não estamos atentos ao desespero e ao anseio do coração do povo. Hoje, eu não posso sair de casa, mas eu posso ser resposta onde eu estou. Então, por exemplo, nós não sabemos do anseio do coração do povo. Eu tenho participado aí, conheço grupos, por exemplo, em rede social de automutilação, onde há um desespero no coração do povo. E eu estou podendo orar com essas pessoas, compartilhar o evangelho, falar de Jesus. Eu acabei de voltar, estava lá no Rio, lá em Macaé. Eu estava dando aula e a gente foi fazer o caça ao tesouro, né? Aí como que você faz caça ao tesouro no meio da pandemia? E aí eu lembro que Deus me deu um nome para mim, Juliana, e falou sobre suicídio e automutilação. E aí, no outro dia, eu fui correr e eu até procurei alguma Juliana na rua na minha corrida de manhã, que é difícil ter gente, das 5 e pouco da manhã, mas as pessoas que eu achei não eram. E aí, eu não tinha me dado conta, mas tinha uma Juliana que estava fazendo o treinamento lá com a gente. E aí, eu chamei ela e falei, Juliana, vê essa palavra para mim e tal, de suicídio, automutilação, mas assim, era o nome dela, mas assim, não era ela que estava fazendo isso, entendeu? E aí passou, ela falou, tá, eu vou orar aqui, talvez alguma coisa do meu passado, não sei. Deu uns 5 minutos, ela voltou. Olha isso aqui. Quando ela chegou no quarto dela, Deus lembrou o nome de uma pessoa para ela. Ela mandou mensagem e a pessoa já tinha falou para ela sobre a automutilação e estava planejando o suicídio dela. Uau! Então, Uau! assim, Deus deu o nome da pessoa que deveria falar com a outra pessoa para poder. Muito fera, muito Então, fera. e você não precisa se mover geograficamente numa situação dessa, mas você tem que estar disponível para o Espírito Santo. Exatamente. Porque nós não podemos e não devemos tratar o Espírito Santo como uma experiência, né? Mas é uma pessoa que a gente se relaciona e ele vai falar com a gente. E ele vem carregado de ferramentas. E armamento pesado, viu? Exatamente. Aí a gente tem que também usar essas ferramentas, porque essa é uma das coisas muito importantes, né? Porque as pessoas, mas será que eu posso orar por um enfermo? Mas eu não tenho esse dom. Mas espera aí, você tem o Espírito Santo? Ele pegou a mochila dele e deixou a cura fora e entrou com o resto. É cruel isso, né? Sim. Nós vivemos um evangelho onde durante muitos anos se foi pregado e ensinado, e eu aprendi assim também, né? Que cada um tem um dom, né? E você tem que buscar o seu dom. Então você vai buscar esse dom. E se você jejuar, orar, clamar de madrugada, estar de joelho na madrugada, que de madrugada é melhor, e toda aquela história, você talvez, quem sabe, possa ser agraciado com o dom. Então entramos no merecimento, né, ao invés de receber a graça. E aquela ideia também de que é quase um troféu de santidade, né? Eu Sim. conquistei, eu me esforcei, eu fiz por onde merecer, que é uma raiz altamente católica. É aquela ideia da penitência, né? Então eu faço uma penitência, eu pago um preço para alcançar uma graça, quando tudo veio de graça, né? O Senhor já pagou o preço para tudo, agora é só receber por fé. E quando o Espírito Santo vem, meu Deus, é os 9 dons lá dentro, né? Não tem Sim. para onde correr, são os 9 ferramentas de trabalho e vão trabalhar.
Então, é muito importante a gente entender a importância dessa conexão. E muitas vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas é uma manifestação sobrenatural. Na realidade, é sobre o natural de Deus, né? Então, o natural de Deus, ele deveria ser natural para nós no nosso dia a dia. Então, a gente poder manifestar o poder de Deus, a gente curar o enfermo quando ele tem necessidade, ter uma palavra de conhecimento para uma pessoa que precisa de uma palavra de conhecimento, ter uma palavra de sabedoria no lugar que você precisa de uma palavra de sabedoria, você também alimentar a pessoa quando ela está com fome, é você entender todas as coisas que o Senhor Jesus fazia. Então, e ele fazia isso pelo caminho. Então, e ele liberou essa autoridade para a gente, para que a gente possa estabelecer o reino dele e fazer a vontade dele aqui na terra como é nos céus. Então, isso é muito poderoso. Então, eu estava lá agora em Macaé, foi muito legal, porque eu estava dando aula presencial, né? Então, é uma escola que forma missionários e tinham 6 pessoas com dores lá. E aí eu falei, a gente contou as histórias e tudo. Eu falei, e aí, gente, você crê que esses 6 aí podem ser curados agora? Ah, amém. Ela, você crê, você fala, eu creio. Eu creio. Então, beleza, vocês vão orar. E aí eles saíram orando. E as dores dos 6 passaram. Mas tinha uma aluna lá que ela era enfermeira. E ela sabia que a outra, eu não sabia dessa história, a outra, ela tinha diferença de uma perna para outra. Acho que eram uns 4 dedos. E aí ela falou, vamos orar pela sua perna. Aí, de repente, eu vejo alguém gritando na sala de aula que a perna cresceu. A enfermeira usando o dom do Espírito para poder fazer com que a perna da outra crescesse. Uau! Ela não usou o que ela aprendeu na faculdade, ela usou o que o Espírito Santo trouxe. Tão simples. Sim. Acho que essa visão religiosa do merecimento rouba as pessoas de uma simplicidade. Que se nós viemos com o DNA de Adão como pecadores, em Cristo Jesus, quando nascemos de novo, nós temos também o DNA de Deus. E na cultura do céu, o sobrenatural é natural, porque é a cultura do céu. Deus é sobrenatural. Então, se eu pertenço a Ele, eu sou filho dele, se é verdade que fui lavado e redimido no sangue do Cordeiro, sou templo do Espírito Santo, então minha cultura já não é mais brasileira, ou japonesa, ou indiana, ou qualquer que seja, minha cultura é celestial. E se minha cultura é celestial, então eu vou manifestar a cultura onde eu vivo. Se eu sou embaixador deste reino aqui na Terra, então a coisa mais simples é alinhar a minha agenda com a agenda de Deus. Então, o coração de Deus com o nosso. E as manifestações fluirão de uma forma tão simples como foi simples para Jesus. Alguém chegou e falou, Senhor, o que você quer? Eu quero ver. Tá bom, vê, tua fé te salvou. Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. Eu quero ser limpo. Ele não fez, ora, caramacho, eis que te digo, né? Não teve entonação de voz diferente, não teve volume de voz, né, estéreo, não teve. Foi simples. Quero ser limpo. E uma coisa que eu acho muito legal é porque, assim, quando você vê lá em Mateus 10 e em Marcos 6, você vê que Jesus mandou os discípulos, né? Eles foram para poder orar, para poder curar, para poder expulsar demônio, fazer as coisas. Só que ele não tinha morrido ainda, ele não tinha ressuscitado, ele estava lá. E os caras foram fazer isso no nome dele. E aí eu fiquei imaginando a situação, porque imagina, os caras estão lá, então sai agora, no nome dele. Porque ele deu autoridade para eles ali. E aí eles vão, e quando eles voltam, Jesus, a gente expulsou no seu nome, e funcionou, a gente fez isso e fez aquilo, e ele estava lá. Então, assim, não foi uma coisa que ele teve que morrer primeiro, ressuscitar, para depois isso ser liberado para os discípulos. Isso foi liberado na caminhada. Então, essa autoridade, ela já foi liberada para nós na caminhada. Simples. Não tem muito. A gente não tem que inventar muita coisa, criar muita coisa. Uma das coisas que os crentes fazem comumente é o argumento de Moisés. Não, Senhor, não, eu não posso. E justificar porque não faz. Né? Uma coisa que eu fui na nossa caminhada, que eu fui descobrindo,
é que a raiz de tudo isso vem de um temor de homens, vem de uma proteção da própria reputação. Então, na verdade, a toda argumentação, no fundo, é eu não quero me arriscar a pagar mico, eu não quero me expor se eu orar e não acontecer nada, né? Então, aí eles dizem assim, vou escandalizar o nome de Jesus, vou envergonhar o nome de Jesus. E olha, mas você é cara de pau, né? Você não quer pagar mico, não quer ficar com vergonha. Não esquenta não, Jesus já é grandinho, já está grande, ele sabe defender o nome dele, o advogado é ele, não é você. Ele não te chamou para defender a causa do Senhor, ele te chamou para falar dele e manifestar o amor e o poder através do Espírito Santo que já está dentro de você. Então, há muita preocupação com o que as pessoas vão pensar. Mas se eles estão preocupados tanto com isso, então como que vai ficar? Como que vai? Então, quer dizer que uma alma não vale mais do que o mundo inteiro? Todo mundo afirma isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, vale a pena você arriscar pagar uma possibilidade de pagar um mico para salvar uma alma? Sim, então faz, ué. Se faz, então por que você está preocupado com o que vão pensar? Por que está preocupado com o que vão dizer? Então arrisca. Porque uma coisa que me empolgava quando eu comecei a evangelizar, né? Eu me converti em 79 e já converti, já queria contar para todo mundo que era Jesus, né? Em 80 eu estava no ministério e eu ficava, Jesus, e aí, né? Quantas vezes eu congelei na hora de falar, na hora de orar, né? Já tive situação de dizer para a pessoa, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Eu congelei, né? E a pessoa, você é doida? Vai embora e lá, cara de tacho. Mas eu lembro Mas, que eu estava uma vez no X Games, lá em Foz do Iguaçu, e aí a gente foi fazer uma ação de evangelismo lá. Então a gente comprou ingresso, a gente entrou, ficou na praça de alimentação e pensando agora para quem que eu falo, para quem que eu falo. E aí a gente estava sentado esperando, tinha uma mesa com 4 meninas. Eu sabia que eu precisava ir lá, eu não tinha ideia nenhuma do que falar. Mas você sabe, eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. E aí eu falei, mas eu vou falar o quê? Eu estava naquela, eu levantei e fui. E aí eu cheguei lá, falei, oi, posso falar com vocês? Tipo, eu já estou falando, né? Pergunta besta, né? Pode. Aí eu não sabia o que dizer, o evento legal, né? Elas Aí eu, radical, né? Tipo, X Games, né? Tipo, skate, bike, e por aí vai. E aí eu já fui direto. Eu falei, sabia que teve alguém que fez algo mais radical por vocês, que foi Jesus? E aí eu preguei, depois contei o testemunho de encontro com Jesus. Aí perguntei para elas, o que vocês acham disso? E uma delas olhou para mim assim e falou assim, cara, você é intercessor? Eu falei, eu oro, né? Ela, eu posso falar com você em particular? Eu falei, pode. Aí a gente sentou em outra mesa e o resto da equipe ficou conversando com as outras meninas. E ela me falou o nome dela agora, fugiu da minha cabeça, mas ela falou assim, ela tinha 19 anos, ela era de Sorocaba. E ela falou, eu tinha planejado essa viagem com meu namorado e com meu sobrinho de 2 anos. E ela disse, fazem 2 meses que meu sobrinho faleceu e eu não tenho mais namorado. E ela falou assim, quando eu estava saindo de casa, minha mãe falou assim, minha filha, você não vai levar nenhuma amiga sua com você, não? Ela falou assim, não, mãe, das duas, uma. Ou eu volto de lá surtada ou renovada. O resultado, ela entregou a vida para Jesus chorando no meio do X Games. E assim, eu fui sem saber falar nada, nem o que falar, e sem pensar, eu falei, vamos lá, e vamos ver o que acontece. a grande matemática, né, Gília? A matemática do céu. Veja a cena da seguinte maneira. Está aqui um cara que é salvo. Está aqui um cara que tem o passaporte carimbado para o céu. Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro dele. Agora tem um grupo de pessoas que estão indo para o inferno sem nenhuma possibilidade de salvação, porque não entregaram suas vidas para Jesus. Aí esse cara, sem nenhuma revelação, né, sem nada, se dispõe intencionalmente a se colocar no lugar para ser usado. Agora, se Jesus morreu na cruz por essas pessoas, se isso é verdade, então se esse cara se dispõe, o que vai acontecer? O desfecho que você contou aqui.
Então, o grande problema é o temor de homens no coração das pessoas, o medo de pagar mico é agradar mais uma sociedade que nem se preocupa com eles, que não está nem aí para eles, que nem paga as contas deles, mas estão tão preocupados com essa sociedade, cuja sociedade está sendo guiada pelo príncipe deste século, que é Satanás, mais do que está preocupado com o que Deus pensa a respeito dele, ou com o relacionamento, ou com aquelas vidas. Qual é a agenda do coração de Deus? Vidas. Por que Jesus morreu na cruz? Vidas. Não morreu na cruz para a gente ter um império, não morreu na cruz para a gente ser conhecido com um grande ministério, para ter isso, para ter aquilo. Ele morreu na cruz para salvar todos os pecadores. Agora, os pecadores serão salvos se ouvirem o evangelho. Mas ouvir o evangelho, não ouvir a religião, não ouvir um pacote religioso, mas pessoas que se relacionam com Deus e podem contar a respeito deste Deus. Ser amigo de Jesus e falar deste amigo é tão simples, mas também tem que ter aqui intencionalidade, né? Sim. A gente tem que ter essa disposição. E, na realidade, uma das coisas que foi muito interessante nesse tempo que eu estava ensinando, o pessoal falou assim, cara, mas o que você está falando é que, basicamente, pregar o evangelho é consequência da sua relação com Jesus. Ou seja, você precisa ter um relacionamento com Jesus para que você possa falar dele. Eu falei, se você esquecer tudo o que eu ensinei aqui, você não pode esquecer dessa parte. A nossa relação com Jesus, sem relacionamento com Jesus, a gente não consegue proclamar o evangelho. E para você ter uma relação com Jesus, você vai ter que ter uma vida de oração. Você não tem como ter uma vida de oração sem um relacionamento com Jesus, e nem um relacionamento com Jesus sem uma vida de oração. E aí você precisa entender como Jesus fazia as coisas. Porque o pessoal fala, cara, o povo tem um coração duro, então, Europa, que nem você vai para a Europa direto. Daí chega lá, aí o pessoal fala daqui, não, então lá, se você vai chegar lá e o coração do povo tá duro e tal, e lá eles não vão ouvir. Aí você chega lá e aí a galera entrega a vida para Jesus. Mas cadê o coração duro do povo? Não é o povo que está com o coração duro. É a gente que está indo com a ferramenta errada. E a gente não fala com o Espírito Santo, a gente quer ir com as nossas ideias, com as nossas boas ideias, mas a gente não pode estar fazendo com aquilo que a gente acha que vai ser melhor naquele lugar. Mas perguntar para o Espírito Santo, e aí, o que funciona aqui? O que o Senhor quer fazer nesse lugar? Como que eu alcanço o coração dessa pessoa? Então, ele rompe cultura, ele rompe barreira, ele rompe lugar de trabalho, entendeu? Então, no trabalho você pode proclamar o evangelho, você pode curar os enfermos, você pode... numa loja você pode fazer isso. A gente vê isso no dia a dia, né, Tom? Muito simples. Me lembrei aqui de Aracaju, queria dar uma caminhada, né? Estava indo para academia e eu, na correria de viajar, esqueci de levar uma camiseta própria, né? Para fazer um exercício. Aí ele falou, vou no shopping. Eu fui no shopping, perguntei, qual é a loja que vende roupa mais barato aqui, né? Eu falei, aquela loja ali. Aí eu olhei, aí você falou, não é essa não, cara, é aquela outra. Aí tem outra loja. Aí fui lá, peguei, né? Escolhi umas 3, 4 vendedores para me ajudar. Aí peguei, fui lá dentro, provar, tinha escolhido uma que eu gostei, e ela trouxe outras. Ele falou, você não só essa, o senhor não gostou dessa? Não ficou bem no senhor? Eu falei, não, ficou muito bem, porque eu sou muito bonito, então fica bem em mim. Ela, legal, tem uma autoimagem assim positiva. Eu falei, e você sabe de onde vem essa origem? Ela, como assim? Sabe por que eu me sinto assim bonito, porque eu sei que eu sou bonito? Ela, como? Eu falei, porque encontrei o cara que me criou. Seu pai? Eu falei, meu pai celestial. E aí, palavra de conhecimento. Só que eu estava falando e tinha outra vendedora do lado atendendo uma cliente. Aí as duas pararam, olharam a conversa, aí já direcionei para elas, palavra de conhecimento para as duas. Elas ficaram impactadas. Aí foi, né, pagar. E na hora de pagar, aí a moça falou assim... Não, a mulher do caixa falou assim, moço, o senhor pode falar para mim também? Eu falei, posso. E aí falei para ela e falei, agora eu queria fazer algo com todas vocês. Eu queria fazer uma oração e apresentar a vocês a oração da legalidade. Ela, não, espera um minutinho. Fulano, chama todo mundo. E vendedor tem que ficar em loja, pelo menos na frente, né? Alguém veio todo mundo. Acabou com a venda. Todo plano de salvação. Então, foi um cardume por causa de uma brincadeira, de uma atitude. Aí, alguém falou, né?
olha, ele é crente, tinha um vendedor que era crente. Eu falei, ele é crente de verdade ou é crente meia boca que pisa na bola? Não, ele é de verdade. Eu falei, então podíamos fazer uma coisa? Aí já damos uma gerente, né? A moça do caixa era gerente. Aí eu falei, que tal se todos os dias, antes de vocês começarem a trabalhar, ele lesse um texto bíblico e fizesse uma oração com todo mundo? Você faria isso? Aí o cara, faz tempo que eu estou orando por isso. Então, nós já, numa simples ida a uma loja, abrimos uma célula, entregamos na mão daquele que já estava orando para ver o mover de Deus no lugar. Então, essa coisa tão simples de reino de Deus. Quando você estava falando sobre falar deste amigo, em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos nação, né, propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. Não é para glória humana, não é para exaltação pessoal, não é para soberba ou orgulho, mas é com uma finalidade de proclamar as virtudes daquele que vos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, as virtudes de alguém só é conhecida quando há relacionamento. Não se conhece virtude de ninguém sem relacionamento. Você pode ouvir a respeito da pessoa, mas quando você se relaciona com ela, você vai ver suas virtudes. E o relacionamento com Deus não tem como existir se não houver três coisas básicas: leitura da palavra de Deus, acompanhado de obediência e oração. Oração é o veículo de conversa, de bate-papo com Deus. Sem conversa com Ele, não tem relacionamento. E algumas pessoas falam assim, nós tivemos uma entrevista lá no Rio, uma vez, numa TV, né, falando sobre oração. Sim. E tem aquela coisa, e o que você acha da oração? Na hora me veio assim, tão simples. O senhor falou, pergunta se ele é casado, né? Eu falei, você é casado? Ele sou. Você fala com sua esposa só no quarto, só no secreto? Ele falou, não. Você fala com ela na sala? Falo. Fala com ela na cozinha, no carro, no shopping? Falo. Isso é oração. Se você conversar com ela só no secreto, não vai ter casamento. Vai dar Agora, ruim. você não faz filho no shopping, você faz filho no secreto, né? Na intimidade. Então, tem revelações, tem coisas mais profundas que vêm na intimidade, mas você não pode deixar de conversar com ele nos lugares. Por que que existe? Algumas pessoas olham para nós e falam assim: nossa, mas você tem um dom, né? Você já ouviu isso demais, né? Nossa, você é especial, você é diferente, isso é um chamado evangelístico. Cara, isso é ser crente, isso é ser Sim, filho de Deus. É é o simples. natural, é o que todo cristão deveria fazer. Mas eu lembro, eu estava numa viagem na Colômbia com o João Pedro, e assim, foi uma reunião só era uma reunião de missionários. Então, a gente tinha reunião de manhã, a gente tinha workshop à tarde e tinha reunião à noite. Então, a gente estava em Cartagena, de frente para a praia, e aí eu combinei com meu filho, falei, ó, vamos meditar na praia. Então, vamos tomar café e a gente atravessa a rua, vai para a praia, antes da gente começar as reuniões. Então, assim, o dia ocupado, cercado de crente. Eu lembro que a primeira vez a gente foi para a praia, atravessou a rua, colocamos o pé na areia, duas mulheres abordaram a gente, oferecendo massagem nos pés. Daí você paga e ganha massagem. Aí a gente falou, não, muito obrigado e tal, mas aí o Espírito Santo deu palavras, eu compartilhei com as duas entregaram a vida para Jesus. A gente chorou e a gente seguiu o nosso caminho. A gente achou um tronco para poder sentar, a gente ia começar a ler a Bíblia, aí veio uma outra mulher oferecendo massagem nos pés. A gente agradeceu, o Espírito trouxe palavra, a gente compartilhou, orou, entregou a vida para Jesus e foi embora. Aí a gente ia começar a ler a Bíblia, vieram mais quatro. E aí eu pensei, né, elas iam oferecer massagem também. Elas olharam para mim e falaram assim: nós também queremos oração. A nossa amiga falou que você ora pelas pessoas aqui. Eu pensei, cara, igual Jesus da praia, né? Vai esperando a multidão chegar. Aí Deus deu palavras, que três delas foram curadas, entregaram a vida para Jesus e aí foram embora. Aí chegou um maluco: ô, o que você tem aí? Você tem uma mágica? Eu falei, ah, cara, eu falo com Deus, Deus fala comigo, então, mas você não tem uma mágica aí? Não, eu falei, cara, não, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Ele, cara, não consigo dormir à noite. Eu falei, cara, senta aí. Aí a gente começou a conversar, problema, aí a gente foi orar, problema com o pai, oramos, e ele seguiu o caminho. Eu falei, gente, eu falei, meu filho, e aí, meu filho, o que você achou?
Ele é, papai. A gente não conseguiu ler a Bíblia, né? Eu falei, pois é. Viveu a Bíblia. Então, assim, é, é o estilo de vida, não é sobre uma unção especial. Na realidade, dentro da igreja, muitas vezes nós criamos isso, né? Nós olhamos para uma pessoa que está fazendo o que ela deve fazer e a gente olha e acha que ela tem um chamado especial por isso, mas ela está só cumprindo a obrigação dela. E é um argumento que eu acho que assim é uma forma de dar uma desculpa por aquilo que ele não faz. Então diz que o outro é especial e ele não é. Uma falsa humildade, né? Então, parece até que é humilde. Não, você é especial. Eu não, né? Eu quem sou eu? Quem é você? Você é aquele por que Jesus morreu. Você é Sim, aquele que é o tempo do porque não Espírito é Santo. sobre, Então o assim, poder já está aí dentro, né? e não é sobre a questão assim, o ministério apostólico, o ministério evangelista, o pastoral. Essas coisas existem, tem na Bíblia, mas a 5 ministérios. proclamação do evangelho, ela é algo para todos, entendeu? Se você olhar Filipe, que pregou para o eunuco, ele não era evangelista, ele era um diácono. A responsabilidade dele era cuidar dos órfãos e das viúvas. E a Bíblia fala que ele pregava por onde ele passava. Entendeu? Então, tipo assim, ele seria da ação social hoje. E ele pregava por onde ele passava. Uma coisa, Jesus, antes de operar qualquer milagre, ele é batizado, ouve-se uma voz no céu que diz: Este é o meu filho amado em quem tem prazer. Então não é uma questão de fazer, mas de ser. Agora, quem é, faz. Não é fazer para ser, é fazer porque já é. Então, é isso que falta. A minha impressão é que tem uma pobreza bíblica no mundo inteiro, no meio evangélico e fora dele, né? Fora já existe e dentro pior ainda, porque são pessoas que já professam sua fé, já falam de Jesus, mas não leem a palavra como deveriam ler. Não tem um tempo com a palavra. A palavra não é outra coisa senão uma carta de amor de Deus para nós, com instruções de vida e vida abundante. Então, o viver essa simplicidade nos leva a um lugar tão prazeroso. Tem pessoas que falam assim, já me disseram, né? Eu tiro férias e nas férias as coisas acontecem, né? Curas acontecem, os milagres acontecem, gente que está lá de muleta e as muletas não deixam de ser úteis, né? Que não tem mais necessidade delas. É tanta coisa que acontece. Mas, cara, você não para? Você não tira férias? Claro, mas você fica trabalhando. Falei, cara, e desde quando isso é trabalho? Isso é prazer, isso é uma alegria. Você vê alguém nascer de novo, você vê alguém ser impactado pelo mover de Deus, não tem coisa mais gostosa do que isso. Então, é essa alegria. Eu sinto que falta no meio da igreja ou das pessoas, não que elas não possam ter, é porque elas negligenciam a chave que precisa ser virada para ter isto. É simplesmente obediência. Não, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa agenda de Deus, esse está encaixado naquilo que está queimando o coração de Deus, naquilo que arde o coração dele, vai nos levar a um lugar de alegria. E alegria não é ausência de problema, alegria é apenas presença de Deus, né? Sim. E isso é muito interessante, porque, na realidade, assim, é a nossa relação com ele que a gente precisa cultivar para que a gente possa levar essa proclamação. Então, é isso que vai queimar, é isso que vai impulsionar a gente a pregar, não é uma obrigação. Eu lembro quando a gente vê lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7, que Deus fala assim: me ame com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Fale persistentemente sobre essas palavras para os seus filhos enquanto estiver andando pelo caminho, quando estiver sentado em casa, ao se deitar e ao se levantar. Deus estava falando para o povo de Israel amar ele, porque ele sabia que é muito fácil você falar de quem você ama. Então, assim, é fácil a gente falar de quem a gente ama. Você fala de graça, ninguém precisa mandar você falar de quem você ama. Você fala da sua esposa, você fala do seu filho, você fala dos amigos que você ama, você fala disso com naturalidade. Então, Deus sabia que se o povo amasse ele, ele ia falar, o povo falaria dele para todos, para os estrangeiros, para os outros povos, para a família. Então,
a nossa propulsão precisa ser o nosso amor a Deus, né? Porque eu lembro que às vezes a gente tem medo, né? Medo de falar, medo de orar por um enfermo, medo de fazer algo. E na realidade o que acontece? A Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Em Romanos 5:5 ele fala que o amor de Deus, ele é derramado em nós através do Espírito Santo. Então é sensacional, né? Desse jeito. Nosso amigo Judá Bertelli está aqui, é um amigão de 29 anos de caminhada. Pense no cara apaixonado por Jesus. É tão apaixonado que às vezes a esposa e as filhas dizem: Ei, terra tá chamando. Desce um pouquinho. Benção demais. Desce que ele tá precisando de você. Benção. É o homem dos bosques, né? Tá subindo um monte para orar pela live. Dali. Não, esse é um amigão, homem de integridade, caráter. Quem não conhece o Judá, procura aí Judá, Judá Bertelli, aí vai no Instagram, é uma figura. Você vai ver Deus falando de todas as maneiras. A sensibilidade em ouvir é tremendo, né? É algo assim que inspira. Então, eu estou perto desse homem, sou inspirado, né? Andar com o Senhor, queimar com ele, e xaracatá. É um amigão precioso. Mas, Gile, tem o que a gente pode compartilhar? Nosso tempo está quase acabando. Eu sei que tem aqui uma escola. Fala dessa escola aqui, do Jesus for All School. Ela vai ter presencial e vai ter online, né? Fala um pouquinho aqui para essa galera. Então, diante de tudo isso, né, que Deus ele tem gerado no nosso coração, o que a gente quer fazer é compartilhar, né? Então, a gente quer que mais pessoas possam vivenciar isso. Então, a gente tem aí... o Judá falou que você inspirou ele há 29 anos atrás, então. Esse é o amigo. E aí, assim, o que acontece? Ele me inspira até hoje. O nosso alvo é a gente poder compartilhar essas ferramentas que Deus tem nos dado. Então, a gente vai ter a Jesus for All School, que é um combo da ETED, que essa é presencial, que é a Escola de Treinamento Discipulado da Jocum, junto com um mês de seminário de evangelismo intensivo, ou seja, a galera vai mergulhar, imergir presencialmente aí em 4 meses de treinamento teórico e depois 2 meses de prático. Essa escola... Espera aí, só um pouquinho. O primeiro mês, eles vão mergulhar no raízes do evangelismo, identidade porque evangeliza, sobrenatural, e tudo isso que a gente está contando aqui, eles vão viver na prática, vão ser instruídos e levados a uma ação prática durante esse mês, é isso? Exatamente. O primeiro mês tem um camarada que vai ensinar lá, que o nome dele é Tom Sampaio. Evas Patreto lá! E vai estar ensinando a galera presencialmente, né? Nós cremos em nome de Jesus que até lá vai estar liberado. E então nós vamos ter ali um mês intensivo dessa parte. Então, cura, palavra de conhecimento, caça o tesouro, fundamentos do evangelismo, o evangelho. Então, vai ser algo bem intensivo essa questão da conexão com o Espírito Santo. Depois, 3 meses da ETED, da Escola de Treinamento Discipulado. Então, esse treinamento de 4 meses teórico, depois vai ter 2 meses de prático, onde equipes irão para vários lugares do Brasil e para fora do Brasil. Então, os 4 meses teóricos vai ser em Angra dos Reis. Então, começa dia 5 de outubro. Então, se você deseja se envolver na escola presencial, é só você chegar lá no Instagram do Jesus for All, entendeu? Então, Jesus for All Movement. Pedir aí para alguém colocar a Flávia, alguém aí da comunicação que está fazendo parte aí, joga aí no comentário aí o Instagram, por favor, do Jesus for All, Jesus for All Movement. Você pode clicar lá e você vai receber maiores informações. Mas a gente sabe também, né, Tom, que tem gente que não vai para lá, que vai tá na universidade, está trabalhando, está com a família, está com uma demanda diferente. Então, a gente está lançando também
a escola online, a Jesus for All School Online, aonde também o Tom ensina, eu estou ensinando. A gente tem o Andy Bird com a gente nessa escola também, ensinando do Descent. A Isa Bodini, lá do Dunamis, também está com a gente. Então, tem uma galera muito fera que está ensinando nessa escola online. Um holandês chamado Bran também, né? O Bran tá com a gente. O Bran vai estar com a gente na presencial. Na presencial ele vai estar com a gente. E aí o que acontece? Você pode fazer o treinamento online, é um curso à distância. Então você pode também entrar no nosso Instagram e aí você clica lá para o grupo do Telegram. E aí você que você está interessado em receber as informações da escola online, você vai entrar. A Isabelle colocou aí, então, Cadê? @Jesus for All Movement. Não vi aqui não, passou batido aqui. Então, você pode seguir lá. E aí o que acontece? Lá na bio do Instagram, você vai ter as informações. Você pode entrar lá no Linktree e você, para fazer a escola online, você cai dentro do grupo do Telegram, do canal, e aí você vai receber todas as informações para você começar a escola. Então, a gente vai ter aí essa possibilidade de você ser equipado e treinado de maneira online também, com professores fera demais. Ricardo Lourenço tá na área. Eita! Ô, Ricardo, saudade de você, rapaz. Onde é que você anda? Surgiu. Outro dia, eu estava vendo as fotos do seu casamento, rapaz. Nós estávamos lá. Cara, que figura! Ricardo, dá um alô pra gente depois. Você é muito amado e tem muita saudade de você, cara. Você não pode sumir, não, viu? Você faz parte aqui. Você é preciosaço, com aço. Glória a Deus. Tem uma... Alguém perguntou aqui, né? E qual é a idade para fazer escola? A partir de 18 anos, é isso, Gil? Isso, a presencial é a partir dos 18 anos. A online... Até... Aí o Lore está com 85, então ele continua. Então pode ser depois. Ele está planejando os próximos 20 anos. Então, eu acho que pelo menos até uns 105, eu acho que cabe. Acho que dá para começar. Eu vou usar ele como base, né? Tá certo. E, assim, vai ser em Angra dos Reis. Você tem duas opções, três, vou mostrar uma outra opção também. Mas você tem, se você quiser mergulhar de verdade e viver aquilo que a gente está compartilhando, contando aqui, é tão simples, né? E é simples mesmo, não é conversa, não. Isso faz parte do nosso dia a dia, é estilo de vida. E isso não é para nós, é para todos, todos. Não tem uma exceção, não tem. Se tiver algum pensamento de exceção, você pode mandar para o quinto dos infernos, porque foi de lá que veio esse pensamento, tá? Todos, não tem acepção de pessoas. É uma disposição para que nós estejamos dentro disso. Então, você tem a possibilidade de estar presencial, que é muito fera, te encorajo demais, porque você vai viver em comunidade, vai estar ali junto com um grupo de pessoas, crescendo juntos. E é uma estrutura, assim, abençoada, num lugar xaracatá, né? Muito fera, conexões com a igreja local. Nossa, vai ser muito legal, muito legal. E online. Então, você também... não posso ir, não tenho como ir. Você pode fazer online, que vai ser edificante, vai te destravar. Quanto tempo dura a online, Gillian? A online depende de cada aluno, mas vai ser mais ou menos em torno de 25 horas. Então, depende da dinâmica de cada um, porque ele pode assistir a aula no tempo dele. E essa não tem idade mínima, entendeu? Para poder fazer. Então, se você tem... Deus está falando para você, você tem 15 anos, você quer fazer a escola online, você pode. Tem 14 anos, você pode. Tem 70 anos, você pode, porque é tudo sobre o Senhor, entendeu? Amém. E nós estamos dando um treinamento também de 3 dias, 3 noites, e são 3 horas, quer dizer, a ideia é 3 horas por noite. Né? Ontem foram 5 horas e 58 minutos de aula. O povo estava com muita fome. O negócio foi louco.
Mas sim, ativação com fé, cura, identidade, coisas assim, não é no nível do completo, como você está ouvindo aqui do Gile, tá? É uma prévia, é 100% online, 100% gratuito, é 0800, é free, e você só precisa mandar, você pode, no caso dessa que eu estou citando aqui agora, você vai aqui no destaque do Instagram e tem lá Telegram. Então, você clica no destaque do Telegram e você pode entrar nessa sala, onde a gente coloca os links da sala do Zoom, né? Através do Zoom. Segunda, terça e quarta, normalmente. Então, só tem que pegar do começo, tá? Então, tem que pegar na segunda-feira. Hoje termina essa turma e a próxima semana começa de novo. Às 19 horas a gente abre a sala e às 20 horas começa a aula. É uma vaga limitado para 300 acessos, então quem for chegando que vai entrando. Por isso que eu abro às 19, alguns ficam de fora, como aconteceu a semana passada, um pessoal queria entrar e não tinha mais vaga, né? Então você tem que chegar, já entrar e garantir sua vaga. E milagres acontecendo nessa turma agora. Uma irmã preciosa estava lá com um problema sério no ouvido dela, direito, totalmente surda desse ouvido, e o outro com um percentual. E online mesmo, uma irmã orou, a Liliane orou, se não me engano foi ela, e ela foi curada ali instantaneamente. Então, é ativação, ativando, curando e abençoando. Eu quero te inspirar também a seguir aqui o Gile. Então, você que ainda não está seguindo, você está vendo aqui a live, quer saber notícia, quer saber o que está acontecendo no mundo, segue esse cara. Ele tá antenado, ele está ligado, sabe? E foi assim, uma alegria muito grande poder ter passado o bastão para o Gile, e ele toca e toca o ministério de uma forma fabulosa, com esse gás de juventude que ele tem e com essa maturidade e seriedade que ele carrega. Então, a família Ferraz está aí movendo e é muito lindo. Está aqui, você pode... Aqui o Instagram dele, eu te inspiro, né? Você que me segue, compartilha, essa live vai estar salva, inclusive ele vai ficar no YouTube também, você pode depois assistir, você pode enviar para outras pessoas, edificá-las, e nosso alvo é inspirar. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso e você não pode jogar isso fora. A igreja está vivendo aquilo que sempre sonhou e desejou, nós estamos vivendo agora. Cremos que somos os últimos trabalhadores da Seara e as pessoas estão desesperadas por Jesus, não pela igreja, não por religião, não quero dar um pacote religioso para elas só precisam de Jesus. E quando elas têm um encontro com Jesus, elas vão estar na igreja. Nem todos, Jesus morreu na cruz para nós sermos amigos dele, mas não para frequentar uma igreja. Porém, os amigos dele frequentam a igreja, mas Amém. nem todos que estão na igreja são amigos. Então, você tem que entender essa diferença. Você pegar o seu colchão, colocar na garagem do seu carro e dormir lá por um mês, não vai transformar você num carro. Ir à igreja não transforma você num cristão. O que transforma você num cristão é a obediência àquilo que Deus te deu, aquilo que você ouviu, que você aprendeu. E o Senhor te deu uma ordem muito clara. Ele não perguntou se você quer, ele mandou você ir e pregar o evangelho. Então, você, no mínimo, tem que ser obediente também nessa área, como em todas as outras. Gil, nós temos 1 minuto e 40. Que tal você liberar aí dessa unção, que era uma oração, abençoar esse povo lindo? Eu tô vendo várias pessoas aqui com o coração queimando, gente apaixonada. E quando ele estava falando, Deus estava inspirando alguns, Deus estão queimando literalmente, rapaz. O coração está lá ardendo, Amém. sabe? Então, libera esse mover. Chama esse povo aí para essa Amém. dimensão com o Pai. Vamos orar. Se você também está enfermo, põe a mão aí onde está com dores, a gente já libera tudo junto aí. Yes! Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por todos esses que estão assistindo agora, Deus. Eu oro, Deus, Amém. pelo liberar do Senhor, Deus, para que eles possam andar em coragem e dar o passo, Deus. Aqueles que Amém. o Senhor já falou e já confirmou, Senhor, Deus, que eles possam realmente, Deus, dar o passo de fé, Deus, e ir, Deus, para missões e realmente dizer sim para o Senhor e confiar que o Senhor é Deus de toda provisão, Pai. Aqueles que o Senhor tem chamado, Pai, para poder se capacitar, Deus, para poder aprender mais sobre o Senhor, Deus, que possam entrar, Deus, na escola online, que possam entrar, Deus, no Zoom, Deus, que possam realmente, Deus, dar o passo de fé, Deus, e realmente, Deus, crer naquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Nós queremos orar para aqueles que estão enfermos agora, Deus, damos uma ordem que sejam curados agora, não importa o problema, seja enfermidade física, emocional ou espiritual, declaramos cura
desde o topo da cabeça à planta dos pés, problema nos rins, problema nos pés, aqueles que estão com dores nos pés. Nós queremos orar, Deus, agora pela Laura, declarando cura. Seja curada agora, em nome de Jesus. Repreendemos toda enfermidade, toda a intenção do diabo de impedir ela de caminhar. Nós oramos, Deus, pela Maia também, Deus, que haja cura sobre ela, Pai. Sobre o Reinaldo e por todos esses, Deus, que estão enfermos agora. Nós declaramos cura. Um segundo.